De gênio e louco, todo mundo tem um pouco. É o que diz o ditado. Mas o que é ser louco? O que é loucura? Se eu perguntar o que significa isso, muitos vão responder algo relacionado a transtornos mentais. Até mesmo no dicionário, o significado é esse. Mas nem todo louco possui distúrbios mentais. Na verdade, em toda a história, o título de louco foi atribuído àquelas pessoas que fugiam do padrão. Muitas vezes fugiam do padrão por motivo de doença, sim, mas nem sempre. Muitas vezes a pessoa apenas queria ser diferente. E numa sociedade em que as pessoas são todas iguais, aqueles que não se ajustavam só poderiam ser loucos. Antes não existia uma distinção entre pessoas loucas e pessoas excêntricas, que são aquelas pessoas que não se encaixam na sociedade e vivem a vida à sua própria maneira. Felizmente, hoje, as pessoas que se comportam de forma estranhas não são internadas. A medicina avançou e todo mundo sabe diferenciar uma pessoa verdadeiramente louca de uma pessoa que apenas é diferente. Hoje em dia, existe respeito à diversidade. Existem sim casos de preconceito, mas não é disso que eu estou falando aqui. Eu estou falando aqui que em uma época mais antiga, só existia um padrão aceitável. E hoje não. Tá, então não vou interpretar errado. Então hoje existe a diversidade e ela é respeitada. E várias dessas pessoas excêntricas passaram a usar, no século passado, e usam até hoje, o termo loucura para se referir a um comportamento diferenciado do resto da sociedade. Então, dá pra gente dizer que existem duas loucuras: a doença e o comportamento diferenciado. E é desse comportamento diferenciado que a gente vai conversar aqui. Desde crianças, as pessoas são programadas para seguir um estilo de vida padronizado. Ir para a escola, depois para a faculdade, depois trabalhar 8 horas por dia, em um trabalho maçante para o resto da vida, ficar doente, gastar com remédios, se casar, ter filhos, pagar contas e principalmente obedecer regras. Aqueles que quebram esse padrão são chamados de loucos. Porque essa programação é que é o normal, o comum. Mas será que são realmente essas pessoas que vivem conforme as suas próprias regras que devem ser chamadas de loucas? Tem uma frase do Krishnamurti que diz: não é um sinal de saúde estar bem ajustado a uma sociedade doente. Praticamente todas essas pessoas que vivem a vida como querem são chamadas de loucas, em alusão aos loucos mentais. Mas essas pessoas, na verdade, sabem que os ditos normais, entre aspas, é que são os loucos. Loucos por não ousarem questionar. Loucos por não ousarem viver a vida como querem. Loucos por seguirem regras. Foi exatamente com esse pensamento que Raul Seixas escreveu a música Maluco Beleza, que diz: enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual, eu, do meu lado, aprendendo a ser louco. Eu colocaria o trecho aqui, mas aí o YouTube vai desmonetizar, então é mais fácil colocar só a letra. Então essa música, assim como várias outras do Raul Seixas, tá na verdade caçoando desse pensamento
né? Tá querendo dizer que loucos, na verdade, são as pessoas que se acham normais e que apontam o dedo e chamam os outros de loucos. Também é dele a famosa frase: prefiro ser louco em um mundo onde os normais constroem bombas. John Lennon também era visto como louco. Ele dizia que tinha medo de ser normal. E várias outras personalidades, na sua maioria artistas. Já foi comprovado cientificamente que a mente dos artistas funciona de um modo diferente. E exatamente por isso, essas pessoas podem ser mais propensas às doenças mentais, porque elas têm uma plasticidade cerebral maior. Van Gogh, por exemplo, sofria de transtornos mentais. Teve uma vez que ele decepou a própria orelha. Isaac Newton também era conhecido por ter bipolaridade e esquizofrenia. Eu poderia citar muitos outros nomes. Paulo Coelho, Patch Adams e muitos outros escritores, pintores e compositores famosos sofreram de problemas mentais. O histórico dessas pessoas revela períodos de uma grande criatividade e euforia, alternados por crises de depressão e nenhuma produção criativa. Então, há sim uma relação entre a loucura médica e a genialidade. Mas, como já foi dito, não é sobre isso que o vídeo se trata, e sim da loucura simbólica. A genialidade, assim como a loucura, é uma coisa que aguça a curiosidade de muitos estudiosos. E essas duas coisas estão relacionadas. Todas aquelas pessoas com uma inteligência maior têm características da loucura, seja a loucura literal ou a loucura social. Outro grupo de pessoas que são vistas como loucas são os despertos. Aquelas pessoas que falam a verdade, doa a quem doer. Essas pessoas, na maioria das vezes, são vistas como loucas. Eu posso usar como exemplo o saudoso Dr. Enéas. Ele era um gênio, com um conhecimento colossal. Todo mundo reconhece isso hoje em dia. E na época ele era visto como um louco. Ninguém botava fé no cara. Hoje em dia que a gente tem acesso a tanta informação, que a gente pode pesquisar qualquer coisa na internet, a gente vê que tudo que ele falava fazia sentido. E que loucos éramos nós, que não compreendíamos. Na verdade é isso que a loucura é. Eu costumo dizer que a loucura é apenas um nível avançado de intelecto que pessoas normais não conseguem compreender. A loucura é uma coisa que está bastante associada com o despertar espiritual. As pessoas despertas geralmente falam de conceitos que a grande maioria que vive no senso comum não compreende, e aí chamam essas pessoas de loucas. Mas isso afeta principalmente aquelas pessoas que estão no processo de despertar, que ainda estão pesquisando, buscando respostas, e chega uma hora que a própria pessoa começa a achar que está louca, de tanto assunto novo e estranho, e de tanto que os outros falam que tudo isso é loucura. Talvez esse seja o caso de alguns que estão assistindo o vídeo. Se isso não se encaixar para você, tudo bem. Agora, se esse for o seu caso, saiba que você não está louco, ou você não está louca. Eu tô louco? Eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Pelo menos não no sentido médico da coisa.
Então, quando sentir que está ficando louco, ficando louca, permita-se, fique louco. Na verdade, a loucura é a porta de entrada para iluminação espiritual. No tarô, o arcano O Louco representa a descoberta de novos horizontes na vida e a vontade de desvendá-los. Essa figura também está relacionada com a vontade de viver, entusiasmo, integridade e otimismo. Então, a loucura nunca foi algo ruim. Nós somos tão privados de sanidade nesse mundo que aqueles que simplesmente param de se projetar nos outros e começam a encarar seus próprios demônios são vistos como neuróticos. Para o Platão, a loucura representa um dos principais ingredientes da criatividade, porque ela permite que o cérebro desenvolva ideias que, na maioria das vezes, fogem ao senso comum e que possuem associações absurdas, mas que no final das contas acabam se revelando geniais e inovadoras. Só para finalizar, eu queria indicar uma obra, ou melhor, algumas obras sobre esse tema, e que me fizeram ter essa visão sobre a loucura, que é a trilogia O Vendedor de Sonhos, do Dr. Augusto Cury. Nesse livro, para quem não conhece, o personagem principal é um morador de rua, aparentemente louco, segundo a sociedade, mas que tem um conhecimento incrível, maior do que qualquer acadêmico, do que qualquer sábio, do que qualquer um. No livro, um homem tenta cometer suicídio pulando de um prédio. E eles chamam os bombeiros, a polícia, psiquiatras, psicólogos, e ninguém consegue fazer o cara desistir da ideia de pular. Mas esse morador de rua consegue. Somente ele consegue. E esse morador de rua ele tem vários seguidores que, aos olhos de todos, são apenas malucos. Mas ninguém tem o conhecimento tão grande quanto o dele. Um tempo atrás, saiu um filme do Vendedor de Sonhos aí. Ele não é bom assim para quem já leu o livro. Tem muita coisa faltando, mas no geral é bem feito. E para um primeiro contato, é ótimo. Para quem nunca leu os livros e assiste o filme, acaba se interessando por eles. Então eu recomendo para vocês os livros, ou o filme, ou as duas coisas, vocês que vêm. Tem também um livro que leva o mesmo título desse vídeo, que é basicamente o resumo da saga. Meio que pegaram o primeiro e o segundo livro e colocaram em um só. E acrescentaram umas coisas novas, mas eu recomendo também. Foi o primeiro livro que eu li na vida. Literalmente, eu devia ter uns 12, 13 anos. Faz tempo. Então vamos abraçar a loucura e abandonar a normalidade. Pessoas normais são pessoas chatas, desinteressantes. Como disse uma vez o Osho, nada grandioso se alcança sem se ficar louco.